Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre o porquê que eu saí da igreja. Bom, em primeiro lugar, eu acho que a responsabilidade é nossa. Então, a partir do momento que a gente é adulto, não dá pra gente culpar ninguém pelas nossas escolhas, pelos nossos passos, ninguém. A gente tem que saber aonde que a gente anda, as escolhas que a gente faz. Então, em primeiro lugar, não vou me eximir de forma alguma de nenhuma responsabilidade. Com relação à igreja, à medida que eu fui ficando mais velha, enfim, né, fui tendo mais conhecimento, eu fui observando coisas não muito legais na igreja. E não falando mal de igreja também de jeito nenhum, porque a igreja é justamente um lugar onde não significa que quem está na igreja é santo. As pessoas estão ali, elas são pessoas diferenciadas tentando melhorar, né? São pessoas que pelo menos se preocupam um pouco em ter um relacionamento com Deus, em ser um pouco melhor. Então, mas não são pessoas santas, porque a gente é pecador mesmo. Então, e aí passei a observar na igreja muitas questões de da pessoa se achar santa demais. Então tinha várias situações assim que eu comecei a não gostar, né? E aí eu comecei a criar pequenas raivinhas, digamos assim, né? Pequenas revoltas assim de ver. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso porque a gente precisa ter isso na nossa mente, a gente precisa tomar esse cuidado. À medida que a gente vai tendo esse relacionamento com Deus, né, vai tentando melhorar na vida, a gente tem que ter a consciência de que a gente continua sendo pecador da mesma forma, a gente está no processo ali tentando melhorar, mas se a gente conseguisse ser totalmente perfeito, Jesus não precisava ter tido o sacrifício dele, né? Então a gente tem que ter essa consciência, não pode subir totalmente a cabeça. E a gente nunca pode se sentir melhor do que o próximo. Ah, eu sou mais santa que o próximo porque ele não tá na igreja, porque ele faz isso, ele faz aquilo, questões de julgamento. A gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que sempre se voltar para o seu lugar de filha de Deus, onde Deus só cuida de nós por extrema misericórdia, não por merecimento. Então a gente tem que sempre voltar. Então eu tô fazendo esse vídeo muito por isso, sabe? Para trazer um pouco essa consciência. É, Outra coisa, eu vejo muita separação e eu acho que assim, a gente tem que tomar cuidado dos locais que a gente vai. Então você não vai numa balada, enfim, você tem que tomar esse cuidado, né? Então você não vai se misturar. Mas não significa que você não deve estar próxima de outras pessoas. O mundo, ele grita. Eu estive no mundo e a minha alma gritava. E é claro que isso aí é algo para os próximos vídeos, né? Agora eu quero falar um pouco do porquê que eu saí, né? Mas o meu mundo gritava, minha alma gritava. E ah, muitas pessoas próximas, assim, não percebiam, a não ser meus pais, que estavam sempre orando por mim, enfim. Mas muitas pessoas da igreja, às vezes, não percebiam, não tinha essa sensibilidade de ter uma conversa, enfim, de estar próximo ali, de fazer um resgate, enfim. Então a gente tem que abrir os nossos olhos. Então, uma das coisas que me incomodou bastante foi essa questão de extrema santidade, né? Se achar santo demais, viver separado de outra pessoa. Então isso aí começou a me incomodar bastante. Depois, assim, aí eu já vinha meio fria, como eu falo, assim, não, a responsabilidade é nossa. Então eu já vinha meio fria, meio afastada. Eu fui sempre na minha vida muito crente, uma menina de muita fé em Deus, sabe? Tudo, desde que eu me entendo por gente, tudo eu coloco Deus, ai, amém, graças a Deus, que Deus abençoe, né? Eu sempre fui muito assim, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, com as experiências que eu tenho tido,
eu vejo que eu não tinha tido ainda um encontro real com Deus, sabe? É, e eu trabalhei bastante na igreja desde a minha infância, né? Depois teve um período quando eu me mudei para Campinas, que também eu fui numa igreja, fui muito firme, cheguei a ser consagrada diaconisa nessa igreja, trabalhei muito. Então, assim, eu tinha um amor por Deus, um amor pela casa de Deus, só que eu ainda não tinha tido o real encontro com Deus, sabe? A real transformação. Por mais que a gente é nascido e criado na igreja, mas esse encontro ele precisa acontecer. Então eu vinha num período meio fria, né? Eu tinha saído da igreja que eu estava em Campinas e vindo para uma em Hortolândia, porque estava difícil ficar indo para lá. E aí eu não fiz tantas amizades, né? E eu acho que um ciclo social na igreja é importante, por isso que tem muita gente que fala: "Ah, a igreja hoje em dia não é tão importante". Para mim é muito importante, porque a gente precisa ter esse ciclo, porque é isso que vai nos apoiar, porque às vezes a gente sozinho não consegue, é difícil. E a igreja tá ali para nos apoiar, por isso que é muito importante ir na igreja. E aí eu tinha me mudado para Hortolândia, estava, né, nessa fase. Já estava meio fria, aconteceu um episódio que a Aisla, na infância dela, ela fazia as birrinhas dela ali, né? E aí teve um dia que ela estava fazendo umas birrinhas na igreja e eu tentando controlar. E aí eu via todo mundo me olhando, me julgando, ninguém levantou, veio ajudar. E aí ela se mexendo no meu colo e tudo. E aí, quando veio, eu estava sentada bem na frente, assim, e ela escorregou do meu colo, caiu no chão. E aí eu fiquei muito envergonhada, ninguém veio me ajudar, eu não sabia onde que eu colocava a cara. E esse episódio específico foi meio que decisor. Não foi exatamente esse o causador, mas foi meio que decisor porque eu já vinha meio afastada, por isso que é importante esse relacionamento com Deus. Afastada no sentido de relacionamento mesmo, de oração, de leitura da Bíblia, né? A correria da vida, eu acabei, já não estava mais tão firme assim. E esse episódio foi bem decisor. E aí, dali pra frente, aí eu já não queria mais ir. Fui mais algumas vezes arrastada, e aí depois entrou a pandemia, e aí eu acabei ficando muito ali na minha casa, com as pessoas ali ao redor, e aí eu fui seguindo outra vida. Então foi assim que eu me afastei.